que o Senhor tira lucro do prejuízo, né? E onde não existe, Ele faz existir. Então, para Deus nada é impossível. Todas as coisas são possíveis diante de Deus. Eu trabalhava num segmento financeiro, né? Sentia muita falta de ar, muita canseira. Eu achei que eu estava com um problema cardíaco, até o ponto de eu ver realmente que o caso era grave, que eu tinha que procurar um médico. Ele me pediu alguns exames, eu fiz uma tomografia e outros exames complementares que diagnosticou que eu estava com uma massa no abdômen, né? A massa havia se desenvolvido ao redor da veia aorta, que o médico falou que juntando tudo, toda a massa, o tamanho era de um melão, mais ou menos. E nessa condição não dava para retirar toda aquela massa tumoral. Então os médicos acharam por bem tirar um pedacinho e me fechar. O médico saiu ali para fora do centro cirúrgico, falou ali com o Gaetano que o caso era grave, relatou a ele que não dava para ser retirado o tumor e que daria início, assim que tivesse cicatrizado, ao tratamento com a químio. Então o Senhor ele permite isso para nos lapidar também, né? Então esse período do tratamento foi uma lapidação do Senhor na minha vida. Eu fui moldada, foi um período longo, durante 1 ano, devido ao tamanho do tumor, ele rompeu a pleura do pulmão. E ali então derramava todo o líquido linfático dentro do pulmão. Eu tinha que passar com um pneumologista, onde ele puncionava o meu pulmão e retirava de 1,5 litro a 2,5 litros de líquido do meu pulmão. Eu tinha 3 filhos, né? A Júlia estava com 1 ano e meio de idade e eu tinha na época eu ia completar 35 anos. E na 4ª sessão de quimioterapia, após eu ter feito as aplicações, eu fui para casa, como costume, e passado uns 2 dias eu amanheci, foi no mês de junho, eu amanheci muito mal, né, com muita febre, 40 graus de febre, pressão muito baixa, 6/4. E ali no ambulatório, enquanto eu aguardava uma vaga no quarto, o Gaetano ligou para o pastor Ezequias fazer uma oração por mim. E ele esteve ali naquele momento e orou ali por mim, repreendendo aquele mal, né? E eu creio que Deus fez um milagre ali. Naquele momento, Gabriel, ali na hora da oração, eu fiz uma entrega a Deus. Eu falei: Senhor, até este momento eu sei que o Senhor fez uma promessa na minha vida, uma promessa de cura, e que essa doença não seria para a morte, mas seria para a honra e glória do teu nome. Então, Senhor, a partir deste momento, eu não sei, mas eu entrego a minha vida a Ti. A promessa que o Senhor fez, o Senhor é soberano para manter ou para retirar ela, né? Porque até aqui eu aguentei, mas daqui para frente, Senhor, eu entrego. Eu não suporto mais. Então, naquele momento, eu realmente entreguei na mão do Senhor ali e confiei, né? Com muita dorzinha no coração, né? Porque a Júlia era muito pequenininha, eu pensava muito nela. Mas era o decidir, né? A decisão era do Senhor. Uma passagem bíblica que uma das pessoas que me visitou durante o tratamento leu essa passagem que se encontra em Isaías, no capítulo 53, no verso 5,
que ele foi ferido pelas nossas enfermidades, né? E que levou sobre si as nossas dores. Então, eu falava muito com o Senhor nesses momentos que a minha mente queria ficar perturbada, que eu estava com uma doença fatal, que eu estava com uma doença terminal, que eu ia morrer. Tudo isso passava pela minha mente, né? Eu tinha 3 filhos e quando eu mais assim me preocupava era com a minha filha, que era muito pequena e dependia ainda muito de mim. Então, ali eu recitava esse versículo para mim mesma e eu falava com o Senhor: Senhor, essa enfermidade não é para a morte. Tu já levaste, tu já sofreste na cruz do Calvário e foi através das tuas dores e que essa enfermidade ela vai ser, né, curada, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas por volta das 11 horas, o meu quadro clínico piorou. Então o médico ligou para minha família, para o Gaetano, e falou que se ele quisesse me ver pela última vez, mais uma vez, que ele podia ir lá, né, e se despedir praticamente de mim, né? E aí então ele passou na casa da minha irmã, da Maria Helena, e pegou ela e eles foram para o hospital. Quando o Gaetano chegou ali na UTI para me ver, eu não entendi, porque embora eu estava bem, o quadro clínico era complicado, mas eu estava lúcida, né? Eu estava toda monitorada ali, mas eu estava acordada. Mas a minha fé era inabalável no Senhor, né? Eu tinha uma fé que eu não ia morrer. Passou-se 3 dias, eu retornei para o quarto, né? Para surpresa médica de todo o corpo médico, de enfermeiros, né? Eu voltei para o quarto. Ali eu fiquei muito assim, um estado crítico mesmo, né? Que eu tinha muita fome, mas eu não conseguia me alimentar. Naquele dia ainda, à tarde, o meu médico pediu um ultrassom para ver como que estava o tumor. E nesse ultrassom, então, não foi achado mais o tumor. Ele havia desaparecido completamente. Como assim, né, que o tumor havia sumido? É muito difícil isso acontecer, né? Eu falei para ele, doutor, isso é um milagre. Então eu vi realmente que naquela oração o Senhor realizou o milagre. Naquela oração, antes de eu ir para a UTI, o Senhor realizou o milagre. E nesse momento o Senhor entregou uma palavra profética para mim, que naquele momento Ele estava me dando um pulmão novo. Então a partir daquele dia, nunca mais eu fiz uma punção para a retirada do líquido, né? Depois de 2 anos, a médica do Centro de Hematologia da Unicamp me encaminhou novamente para o meu médico aqui em Jundiaí. O meu médico também falou para mim: olha, Marilda, seu caso é muito confuso, não dá para entender o que acontece. Naquele dia que o Gaetano foi chamado ali para praticamente se despedir de mim, e até o dia de hoje passaram 25 anos, né? Completa esse ano aqui, 25. Então, quando a medicina aqui encerra, né, a parte deles, né, que não tem mais o que fazer, o Senhor então entra com a parte do milagre. Ele é fiel, né? Vale a pena a gente confiar e entregar, né? Seja pequeno o problema ou grande, vale a pena você confiar esse problema nas mãos do Senhor, porque Jesus funciona.